Passaram-se 4 dias sem qualquer ocorrência extraordinária, e eu tentara entender integralmente a mais profunda significação de minhas recentes experiências. Justamente ao entardecer do 5º dia, soou uma pancadinha na janela do meu quarto. Olhei e vi no peitoril um pombo branco como a neve, com um cartãozinho no bico. Encaminhei-me para a janela e abri-a. O pombo entrou e ficou calmamente esperando. Peguei o cartão e li a mensagem que estava escrita com a mesma bela letra da anterior, mas desta vez com tinta de ouro, em um cartão branco. Nele liam-se as palavras: comparecei ao nosso ponto de encontro às 7 da manhã, assinado Saint-Germain. Parece coisa de Harry Potter, né? Só que em vez de pombo, em vez de coruja, é o pombo. Gente, imagina essa cena acontecendo e ao mesmo tempo, para quem isso é autorizado a acontecer, né? Quem é o mestre Godfrey para ter essa dispensação de ser contatado por um ser de 6ª dimensão? Olha o barulho, ó. Deixa eu tirar aqui os áudios. Espera aí, só um segundo, gente. Esse celular agora cismou que é o Windows e tá abrindo várias janelas ao mesmo tempo. Eu não tô tão jovem para estar acostumado com isso. Mas como eu estava falando, quem é Dead e quem é Saint-Germain? A gente iniciou o estudo do capítulo 3 do Mistérios Desvelados de Godfrey Ray King, intitulado Royal Teton. Dead continua assim. Dead é o apelido de Godfrey, tá bom? Logo que apanhei o cartão, o pombo voou para o meu ombro e esfregou a cabeça no meu rosto, como que transmitindo uma mensagem de amor. Voou novamente para a janela e partiu como uma flecha. Pus de lado o cartão, cuidadosamente, esperando poder conservá-lo, mas na manhã seguinte, quando procurei-o antes de partir para o meu longo passeio, ele se dissolvera. O cartão de ouro, no qual a primeira mensagem foi escrita, durou até o 3º dia, e eu o observava com frequência, esperando poder guardá-lo permanentemente. Quando percebi que voltara à Universal, senti um aperto no coração, tão grande foi meu desapontamento. Para fazer a caminhada de 16 quilômetros e estar no local marcado às 7 da manhã, eu sabia que seria preciso partir pouco depois de meia-noite. Levantei-me cedo e às 3 horas estava a caminho. Andando rapidamente, cheguei à floresta exatamente ao romper do sol. Não havia andado muito quando um grito plangente chegou meus ouvidos. Antes de perceber o que fazia, respondi no mesmo som. Tão automática foi a minha resposta. Alguma coisa investiu dentre os arvoredos e minha amiga, a pantera, saltou para junto de mim, perfeita incorporação de alegria. Acariciei-a e juntos prosseguimos em nosso caminho, rumo ao lugar do encontro. Quer dizer, aquela pantera que o ameaçara em outro momento, agora é a companheira, é a guardiã, é a Exu Pantera. Aquela que foi tocada pela presença de Deus dentro de cada um. Precisamente às 7 horas, Saint-Germain surgiu diretamente da atmosfera, saudando-me de braços abertos. Então ele está falando de materialização, tá, gente? Saint-Germain não é somente um espírito desencarnado,
É bem diferente. Não precisa da energia de outra pessoa ectoplásmica para se materializar de forma fantasmagórica. É um mestre ascensionado. Um ser que maneja a energia universal a seu bel prazer, é conectado completamente com essa presença divina, substância divina. Estendeu-me outra vez a taça de cristal, cheia, desta vez de um líquido claro e brilhante. Bebi-o e o gosto era diferente de tudo quanto havia provado antes. Era quase como um suco de grapefruit, gelado, mas brilhante e efervescente. No momento em que bebi, a sensação como de uma faísca atravessou-me o corpo, levando a todas as veias a impressão de sua brilhante energia. Saint-Germain deu então à pantera um bolinho marrom que o animal prontamente devorou. Imediatamente, seu pelo arrepiou-se e o mestre fez essa observação: vossa amiga nunca mais matará veados, cervos e corças. Para a experiência e instrução vindouras, será necessário deixar vosso corpo aqui, na encosta da montanha, porque ainda não invocastes suficientemente o poder interno para que sejais capaz de levá-lo onde iremos hoje. A pantera será vossa guarda e, como precaução, colocarei em volta de ambos o manto da invisibilidade. Iremos ao Royal Teton. Então, quando ele fala assim, não invocastes ainda suficientemente o poder interno para que sejais capaz de levá-lo aonde iremos hoje, ele está falando de algo natural, de uma prática de se tornar um ser totalmente conectado. Da mesma forma que hoje em dia tem pessoas que conseguem sair do corpo, né, com viagens astrais, com experiências fora do corpo, usando técnicas. Saint-Germain está falando de levar o corpo junto para esses locais etéricos, né? É sutilizar a energia, a densidade do próprio corpo, as células e os átomos se tornarem sutis e acessarem esses locais onde Saint-Germain quer levar ele. Saint-Germain disse: vinde. Instantaneamente fiquei fora, em meu corpo mais sutil, vestido com um rico traje de tecido de ouro autoluminoso. As pessoas pensam, gente, mas esse povo só se veste com ricos trajes, com roupa brilhante de pedras preciosas, tecidos de cetim. Se você pudesse, você não se vestiria sempre com a melhor roupa, feito do melhor material? A diferença é que esse tecido não é adquirido, não tem valor comercial, material, ele é um tecido manifestado pela energia universal do amor de Deus, né? O Wagner Borges, o professor de viagem astral, eu nunca fiz viagem astral, mas ele é conhecido como professor de viagem astral. Também é espiritualista, ensina sobre vários assuntos, chakras, etc. Ele diz que quando a gente se projeta, a nossa mente diz qual é a vestimenta que a gente vai estar. Então, se a gente é acostumado a se vestir com determinada roupa, quando a gente sai do corpo no sono, a gente vai com aquela roupa. Não vai pelado, não vai de baby doll, não vai de pijama, não vai de camisola, vai com a roupa que a gente está acostumado. Agora, se a gente fosse um índio, a gente iria sem roupa, porque o índio está acostumado a andar sem roupa. No máximo uma tanguinha, né? Para não assustar ninguém. Mas quando você está vestido por um mestre ascensionado, aí sim, você vai estar com o melhor traje. Um tecido de ouro autoluminoso. E Saint-Germain diz o seguinte: observai cuidadosamente o material com que estás vestido. A substância de que é feito o traje que usais tem certas qualidades extraordinárias e poderes próprios. É quase um traje de super-herói, né? Um dos quais é capacitar a quem o veste
a levantar e transportar objetos materiais. A roupagem mesma possui pura energia de elétrons, ou seja, eletrônica, e pode ser usada para remover objetos. Não dá para entender lendo assim. Vamos ver um outro exemplo aqui, ou a aplicação disso aqui mais para frente. Tal qual a força exercida pelo corpo físico. Será que dá superpoder? Levantar e transportar objetos materiais? É quase uma roupa, aquele filme do Jack Chan, O Terno de $1 Milhão, lembra desse filme? É esta uma atividade fenomenal que os grandes mestres de luz permitiram ser usada pela primeira vez neste planeta. Então, gente, a gente vê aí história em quadrinho, filme de super-herói, seres míticos, fantasiosos, a gente mal desconfia de que isso tudo é verdade, né? E é baseado em alguma coisa, né? Temos aí histórias bíblicas de Sansão, histórias míticas de orixás, de seres que apareceram na África, no início da criação da humanidade, né? Que teriam vindo de outras esferas, né? Os Anunnakis. Tantas histórias que a ciência acha que é besteira, né? Em benefício de meus leitores, Dede, o autor, destaca: desejo dizer clara e insofismavelmente que, conquanto eu estivesse revestido de um corpo que funcionava em 4 dimensões durante essas experiências, possuía mesmo assim a capacidade de sentir e segurar objetos sólidos do mundo físico, tal como quando se está em corpo físico. O corpo que eu usava então não era o que às vezes se denomina corpo astral. Tá? Então ele está destacando aqui que não é uma projeção astral, uma viagem astral. Em breve alcançamos o topo de uma majestosa montanha que mantém sentinela sobre um dos mais belos cenários dos Estados Unidos. Vastas florestas se estendiam a nossos pés e grandes cadeias de montanhas com seus tesouros de riquezas minerais ainda não tocados alargavam-se tão longe quanto a vista podia alcançar. Dirigindo-se a um local onde enormes blocos de pedra jaziam em confusão, como se gigantes em guerra os tivessem arremessado uns sobre os outros, Saint-Germain tocou um grande bloco. Instantaneamente, a enorme pedra virou pouco além de 1 metro de sua posição original. Ele recomendou-me que o seguisse. Entramos e, para assombro meu, vimos-nos diante de uma grande porta de bronze. Vocês já viram isso em algum filme, não? Senhor dos Anéis. Até filmes de mitologia grega, né? Que eles entram por dentro das montanhas com portais. Isso parece um romance, né? Mas não é um romance, não. Esse livro aqui fantasioso, ficcional. Saint-Germain continua: isto está aqui desde antes da submersão da Atlântida, há mais de 12.000 anos, explicou. Adiantou-se e fez pressão sobre certos pontos da porta. A grande massa de bronze de muitas toneladas moveu-se lentamente, dando-nos admissão a uma câmara espaçosa, da qual saía uma escadaria, talhada na sólida rocha, conduzindo para baixo. Descemos alguns 60 metros e entramos em um outro espaço de forma circular. Saint-Germain atravessou e, dirigindo-se a uma porta situada no lado oposto ao da escada, contra ela colocou sua mão direita. Quando se abriu, estávamos diante da entrada de um tubo elevador. Em 1930 talvez nem tivesse elevador, só, né? Talvez só aqueles de manivela ou aquele de porta de esteira, né? Mas com certeza não como um desse que está sendo dito aqui. O interior do elevador assemelhava-se a prata fosca e, em resposta ao meu pensamento, Saint-Germain disse: sim, porém mais duro e mais forte que o aço e indestrutível.
Um disco chato do mesmo metal, perfeitamente ajustado ao tubo, elevou-se dentro dele até o nível do solo. A plataforma foi inteiramente controlada e acionada pelo mestre. Ele subiu nela e eu o segui. Fechou-se a porta e começamos a descer. Então, primeiro tinha o tubo, depois apareceu o metal, onde eles subiram. Foi longa a descida, se bem que não nos movêssemos rapidamente. A plataforma parou diante de uma outra porta de bronze de modelo completamente diferente. Descemos a 600 metros no próprio coração da montanha, comentou enquanto saíamos do tubo. O espaço em que nos encontrávamos era de formato e disposição peculiares, constituía-se numa figura oblonga de leste para oeste, cujos cantos nordeste e noroeste haviam sido cortados em ângulo. Isto formava uma dependência externa ou sala de recepção. A pesada porta de bronze do tubo elevador abriu-se para dentro do salão, na parede nordeste. No lado norte havia duas outras largas portas de bronze exatamente iguais, dando entrada para um grande salão de audiências. Na parede noroeste havia ainda uma quarta porta, igual à que acabávamos de transpor. No lado oposto, na longa parede inteiriça do sul, pendia uma imensa tapeçaria. Era feita do mais estranho material, conquanto o tecido fosse rústico. O fio ou fibra era tão macio como pelo de camelo. O fundo era de uma delicada cor creme, e sobre este fundo viam-se duas imagens, em tamanho natural, representando seres divinos de grande majestade e poder. O da direita era masculino, o outro feminino. Estavam ambos de pé, em atitude de ordenar as forças cósmicas que obedecessem às suas determinações. A figura masculina vestia um manto vaporoso, de rico material de intenso azul safira, com fitas e bordados de ouro em profusão. Evidentemente era um traje de cerimônia, o símbolo de autoridade. Sob o manto, uma túnica de tecido dourado de aparência metálica. Um resplandecente sol de rubis, diamantes, safiras e esmeraldas cobria-lhe o peito. Em volta da cintura, um cinto de pedrarias, de onde pendia uma faixa de cerca de 30 centímetros de comprimento, também profusamente incrustada das mesmas espécies de pedras preciosas. A túnica chegava-lhe aos joelhos e a orla inferior era debruada com uma fita de quase 10 centímetros de largura, toda bordada em seda da mesma cor das joias. O efeito do conjunto dava a impressão de que as roupas eram todas autoluminosas. Calçava sandálias de cano alto, de couro dourado, chegando quase até os joelhos, muito enfeitadas e atadas com cordões azuis safira. Uma fita de ouro de 3 centímetros de largura cingia-lhe a fronte, atando os ondulados cabelos louros que pendiam cerca de 15 centímetros abaixo dos ombros. Acho que eu sei de quem ele está falando. A tez era muito linda, de suave cor rósea, e os olhos de um profundo azul violeta. Os dedos da mão esquerda repousavam levemente sobre o coração, e a mão direita levantada sustinha um fulgurante cetro de cristal de poder e autoridade. A extremidade inferior deste terminava em ponta, e no alto apoiava-se uma esfera de 7 centímetros de diâmetro que espargia raios de cintilante luz branca. Percebia-se evidentemente que o personagem representado estava no alto de brandir gigantesco poder e era manipulador de alguma poderosa força cósmica. A aparência completa sugeria a mais exuberante mocidade. No entanto, a sabedoria das idades falava através dos olhos de um passado encanecido. Então, por hoje a gente termina
Amanhã a gente vai falar da figura feminina. Quem era essa figura feminina que apareceu na foto ali, na entrada do Royal Teton. Pessoal, obrigado a todos que assistem esses vídeos. Me ajuda muito ter a audiência de vocês, não por mim, mas pelo que eu sinto que está sendo feito aqui através desse estudo para quem consegue alcançar a misericórdia que é dispensada nesse processo, tá bom? God bless you all. Hare Krishna. Um beijo. Até amanhã. Namastê.